Fala galera, de Loren aqui na área. Hoje deixa eu botar até a musiquinha do Master Duel. Vou botar a musiquinha aqui pra não ficar escutando barulho de chuva, de ventilador no fundo. Eu esqueci onde é que liga a musiquinha. Que bom, Rodrigo, aqui. Uau. Pronto, nossa. Outra coisa, né? Bom, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Hoje um vídeo de discussão, tá? É um vídeo que eu acho interessante trazer, principalmente para novos jogadores. Eu trouxe aqui 20 opções para iniciantes começarem a jogar. Ou seja, são muitos decks para você que está começando a jogar, você levar em conta e escolher qual que você quer começar a jogar. E por que isso? Por exemplo, eu posso querer montar Red Eyes aqui. Eu acho legal, eu gosto de Red Eyes pra caramba e quero montar. É um deck bom? É, se é o deck que você gosta, é um deck bom. Você vai se divertir melhorando ele, estudando o deck e fazendo jogadas e desenvolvendo jogadas para ele. Se você gosta, isso vai melhorar muito sua experiência no jogo. Mas para você começar a jogar o jogo e ter melhores resultados, na minha opinião, você tem que levar em conta, tem até mais decks do que esses 20 aqui que eu coloquei. Um aqui eu nem tenho a carta, né, que é o Lotscaper, para usar de exemplo. Só usei carta aqui para usar de exemplo, tá? A maioria desses decks eu não tenho. Mas, assim, para você começar a jogar e ter uma garantia de ter bons uns resultados um pouco melhores, eu acho importante você levar em consideração esses decks, até para você se desenvolver como um jogador melhor. Por exemplo, eu poderia colocar Ignista aqui, Ignista, né? Eu acho que pronto, aí tem Ignista, aí tem aquele do FTK, Cyberstein. Mas podia colocar Cyberstein. Na minha opinião, para você que está começando, ele vai te dar um resultado, mas ele não vai te desenvolver como jogador. Ele é um combo de FTK que se der errado, você perdeu o jogo. Se der certo, você literalmente ganha o jogo. Não tem o que fazer. Eu acho isso um deck puramente resultado, e nem é o melhor resultado de todos aqui, não é o mais consistente. Só que ele não te desenvolve como jogador. Então, para iniciante, eu não indico você começar jogando com deck de FTK, com combo FTK. Você não vai aprender nada jogando o jogo. Agora, você tudo bem que você não tá jogando só pelo resultado, você tá jogando para se desenvolver. Você precisa também escolher um deck que você goste de jogar. E é por isso que eu tô dando 20 opções. E eu vou levar em conta algumas coisas nessas discussões e dar minhas opiniões. Você fique à vontade para discutir aqui nos comentários, mas eu vou levar em consideração player, desenvolvimento. O deck é bom para um player que está jogando, começando a jogar, e vai ficando melhor conforme esse player. Seria player development, seria player está desenvolvendo suas habilidades jogando com esse deck, e é por isso que eu não estou colocando combos de FTK aqui e combos que literalmente você decora o combo e tal. Eu não estou colocando, por exemplo, a Aurora Dawn combo aqui, que é basicamente um decora, só que tem deck que envolve combo de Aurora Dawn aqui e tal, mas eu não queria me restringir a isso. I didn't want to restrict it to this. Skyra como quando você restringe a esses combos muito automatizados, os jogadores, principalmente os mais novos, eles tendem a se prender a eles. Por isso esse é o meu primeiro ponto que eu estou levando em consideração. O segundo ponto que eu estou levando em consideração: preço. O deck é
caro ou barato para você montar. Então aqui vão ter decks que eu considero muito caros e outros decks que eu considero super baratos para eu colocar aqui. E assim, tem decks mais caros, tem decks mais baratos, e eu vou levar em consideração o preço para quem está começando, porque ele tem recursos mais limitados do que quem começou lá 6 meses atrás e tá jogando, e tá lá descendo o sarrafo na ranqueada. Eu vou levar isso em consideração. O que eu não tô levando em consideração, por exemplo, são... Eu não coloquei aqui Time Lord. Eu preferi não colocar Time Lords, porque eu acho o deck legal para iniciante. Ele é barato, de certa forma, só que aí ele peca muito naquele outro desenvolvimento. Eu acho que ele tem pouca margem de desenvolvimento de jogador, ele só fica tentando a mesma jogada. Ou, por exemplo, aquele Número, que também eu considero um deck super barato. O deck é super barato. Eu acho até que tem mais player development quando você joga com o Número Network. Mas, na minha opinião, mais um deck de jogadas que desenvolvem pouco o jogador. E poderia entrar aqui no lugar de algum deck que tivesse um preço muito alto. Então, tem em mente o Número Network, mas eu preferi deixar até para restringir a 20 decks. Senão eu poderia colocar até mais, como eu falei, para ter mais decks na discussão. Mas, dito isso, o último fator é desempenho. O desempenho do deck no meta atual, com as cartas, a interação dele com os outros decks que vai jogar. Esse último vai ser a minha última categoria de avaliação para mim. O que desempenha melhor contra o que e com o que e enfrentando o que não é, na minha opinião, a mais importante para iniciante das três. Para mim, as duas mais importantes são Development, o desenvolvimento, Price, o preço, e aí por terceiro é o Matchup. Porque eu acho que Matchup ele não é tão relevante quanto os outros dois, porque é muito variado. O meta no Master Duel é extremamente variado. Então, quando a gente fala de matchup aqui, eu tô restringindo a 20 decks, mas tem muito mais e é muito possível que você vai jogar muito mais. Então, para mim é muito mais importante que você saiba jogar e executar corretamente contra certos decks e contra uma variedade maior dos decks e pilotar melhor o seu deck, do que você ter uma boa matchup, por exemplo, contra Sword Soul. Você ter uma excelente matchup contra Sword Soul e a sua matchup é um lixo contra, sei lá, Tribbrigade Zul, por exemplo, que é comum até. Não é um negócio absurdo de acontecer. Assim, então essas são as minhas teorias e as minhas categorias, né? E aí vamos lá, começando. Eu vou deixar na tela aqui, abrir a carta do deck que representa o que eu vou falar. Primeiro é o Cyberse Eldritch. Nem todos os decks eu tenho montado aqui, tá? Na minha conta, mas eu vou falar um pouquinho do deck. O Cyberse Eldritch é o famoso deck de 7 Cyberse Eldritch Enforcer Token. Cyberse Eldritch Token Enforcer. É um deck muito forte, que tem um desenvolvimento de jogador muito alto. Ele é um deck que
conforme você vai jogando, você vai aprendendo muito com o deck. Na minha opinião, ele peca em duas coisas. Uma no primeiro aspecto, que é o aspecto de começo a jogar com ele. Começar a jogar com o deck corretamente, a pilotar o deck corretamente, é muito mais difícil. Ele tem muitas cartas diferentes. O segundo aspecto, para mim, é o aspecto Prices. E esse é um deck que perde muito para o aspecto Prices. No aspecto Prices, eu acho que é o deck mais caro dos que tem aqui. Talvez o deck mais caro que tem aqui. Se eu olhar direitinho. O Sword Soul não é tão barato, mas eu acho consideravelmente mais barato. Seria legal eu colocar as decklists. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma decklist aqui. Cyber's Eldritch. Deixa eu mudar aqui a tela. Pronto. Tô aqui no Master Duel Meta. Pronto, aqui a gente consegue ver bem. É um deck que para montar ele corretamente você já tem que ter 1080. É um deck de 50 cartas, então ele tem comumente uma média de 10 cartas a mais do que os outros decks. Muita gente, inclusive no TCG, usou esse deck com 60 cartas. Eu acredito que 50 cartas faz mais sentido por conta da semi-limitação da Aramese e da Enchantress. O deck em si, ele é muito bom para quem sabe jogar. Então eu considero esse deck aqui um deck mais avançado. Então eu vou tirar esse deck da opção dos jogadores novos, porque para mim é um deck que faz pouco sentido para jogadores iniciantes, jogadores que estão muito no starter do jogo, estão começando no jogo, não sabem muito coisas de decks avançados. Para mim esse é outro deck que o primeiro deck que eu vou tirar da lista de jogos avançados. O segundo deck que eu quero falar é Dino. Ele é outro deck que é muito forte, muito bom para se jogar. Ele ensina muito. E por que eu quero falar logo dele? Para mim é um dos melhores decks mais overrated do jogo. É um deck muito forte, muito consistente seria uma palavra forte demais. Mas ele tem muito. Ele consegue quebrar muito campo. Vou mudar de novo a tela aqui para falar quais os meus problemas com o Dino. E aí, na minha opinião, o Dino ele tem um forte argumento de matchup, porque ele consegue jogar muito bem contra os outros decks, mas ele tem outro problema. E aí os dois problemas do Cybers são do Dino é muito parecido com o do Cybers. Ele é um deck caro, e ele é caro por outros motivos. Ele é caro porque a engine dele é cara. O Cybers, ele usa várias engines, que muitas delas são muito caras, para fazer um deck muito bom, mas que você consegue muitas vezes, e em alguns outros momentos pode aparecer outro deck usando a engine de Cybers, ou algum deck usando a engine de Eldritch, ou a engine de Sword Soul aparecer em outro deck. A de Phoenix Enforcer muito provavelmente você vai usar em outro deck. A de Tolkien muito provavelmente você vai usar em outro deck. Então são engines mais aproveitadas em outras bases de decks. Dino não. A engine é totalmente fechada para o deck, que é boa, mas acaba sendo um peso muito maior.
porque todo deck ele vive um ecossistema fechado para dinossauros. Como todos os suportes de dinossauros são basicamente isso, suportes de dinossauros, não é um suporte para o deck de dinossauro X, o deck de dinossauro Y, como a gente vê, por exemplo, com guerreiros. Imagina se todas as cartas de Hero fossem suporte para guerreiro. É que seria absurdo. Não teria sentido de jogar com outro tipo. Como é o que acontece, por exemplo, com dragão. Todo suporte dragão é dragão, não é rocket, não sei lá. É até difícil de encontrar, porque todo suporte é dragão. É suporte de dragão para dragão. Pouquíssimos decks eram de arquétipos de dragão fechado que tinham suporte para dragões daquele arquétipo. Acho que Dragunity é dos poucos que me lembra assim. E ainda assim, porque Dragunity é dragão e Winged Beast. Então, Dino tem basicamente os mesmos problemas. Zombie tem problemas muito parecidos com isso, porque todo suporte é para Dino. Só que aí fica um ecossistema fechado. E o deck é bom. Na minha opinião, é um deck caro, sim, mas que ainda assim ele compensa muito por ser um bom jogador. Agora ele sofre talvez mais até do que o problema do Cybers Eldritch. Ele não é amigável a novos jogadores. Ele não é um deck fácil de pilotar. Muitas vezes a sua preferência vai ser jogar com... Não é nem só pelo combo, tá? Mas sim pela forma, porque você não tá jogando no Yu-Gi-Oh! Pro. Você não tá jogando contra bot no Yu-Gi-Oh! Pro. Contra bot no Yu-Gi-Oh! Pro todo combo passa. Agora, nas jogadas contra os oponentes que estiverem jogando contra você, ele é um deck que pune muito se você cometer erros. E para iniciantes, eu acho isso bem pesado. Por isso que a minha meu primeiro ponto é como o deck se apresenta para iniciante, né? Como ele ensina o iniciante a jogar legal e desenvolve ele. Ele é um deck muito punitivo para erros. E eu vou tirar ele disso justamente por isso, por conta desses dois primeiros tópicos. Ele é um deck que tem bons matchups para quem já sabe jogar bem, quem sabe se virar. É um deck muito legal. Não tiraria ele completamente do norte dos jogadores novos, mas eu acho ele um dos decks mais complicados para iniciante, tanto pelo preço, que eu considero um pouquinho caro, principalmente extra deck e main deck, ele é um pouquinho caro, mas principalmente por como ele pune os seus erros de uma forma que você pode ficar frustrado. É muito comum, mas é legal, tá? Falando mal do nosso querido Dinossauros. Outro deck que eu vou falar nesse momento, esse é um deck que os motivos dele são bem diferentes dos outros dois. E quais os meus motivos de falar do Adama nesse momento? Deixa eu mudar a tela aqui. O Adama, ele é um dos decks que tem os combos mais fortes do jogo. Ele é um pouco mais barato, não é barato, principalmente no extra deck. Ele é caro, o extra deck dele é caro, mas a maioria das coisas aqui são quase que staples, né? Reaproveitáveis, Union Carry, você usa em outros combos, Hulk Fibrax, Masquerena, Unicorn, Apollousa, dá pra botar Hulk Fibrax aqui, sabe? Você tem uma margem, tem motivos para jogar. E quais os meus motivos contra o nosso querido Adama? Ele é um deck estritamente de combo, então eu considero que ele é muito fácil de pegar o começo
e ele desenvolve muito pouco, porque a gente vai chegar quando eu for falar de Dryton. Eu posso até falar de Dryton depois, mas o Adama, ele é o deck que ele é facílimo de pegar no começo, mas que ele não continua te desenvolvendo tanto como jogador, principalmente nas execuções desses combos. Chega a um ponto em que ele te diz que é o teto de você como jogador, basicamente. Ele é basicamente um deck que diz: olha, o deck faz isso aqui, pá, muito forte, uau, que é isso? Aí, nossa, se eu tomar Maxi, o que é que eu faço? Você olha e pensa e aprende. E se eu tomar Ashe? Se o cara tiver Ashe, como é que eu jogo ao redor? Se o cara tiver o Nibiru, como é que eu jogo ao redor? Bom, é nesse ponto que o deck ele começa a ter as suas limitações, porque ele não tem como jogar ao redor. Ele tem como tomar e continuar jogando. Ele pode sofrer ali e continuar jogando. Ele tem como você, por exemplo, fazer o Arclight no começo. Você aprende que você faz Arclight antes da quarta sumo ou na quarta sumo, para que passe a partir da quinta você não tomar Nibiru. Só que é um deck que ele limita nisso daí. Tá? Pá, vem até aqui. E aí o argumento do Maxi contra ele, o argumento da Ashe Blossom, que muitas vezes você toma e não para o seu combo, mas é um argumento ainda assim que para você desenvolver como jogador, ele é um deck que basicamente te diz: olha, se você é basicamente a ideia do Lightsworn antigamente é que se o cara não tiver o suficiente para te parar, acabou o jogo. O deck é isso. É bem forte, ainda assim. Tem muitos argumentos e é por isso que aqui é uma opinião pessoal, eu prefiro tirar ele de deck para iniciante. O combo é bem apetitoso para um jogador iniciante. Eu prefiro tirar porque, além das matchups dele atualmente não serem as melhores, que aí é o terceiro argumento, por isso que ele não está mais abaixo, ele é um deck que o teto para o jogador, ele é para o jogador, não do deck, tá? O teto de jogada é muito alto, mas para o jogador é um teto de aprendizado, uma curva de aprendizado muito menos alta, assim, como eu posso dizer. O jogador aprende, eu considero que o jogador iniciante aprende muito menos no final com ele. Ele aprende muito no começo e pouco no final. Então eu vou tirar. E aí eu já vou falar de Dryton, porque eu não coloco o Dryton na mesma laia do Laia, né? A mesma boleia do Adama. Deixa eu mudar a tela aqui. Bom, o Dryton, diferente do Adamantipator, deixa eu escolher uma lista que eu gosto um pouquinho mais. Não que eu goste, que eu acho que a outra tá errada, tá? Somente que eu acho que é mais fácil de falar. Pronto, essa aqui tá bom. Bom, o Dryton, diferente do Adama, do Adamantipator, eu acho que ele tem um início muito bom para o jogador iniciante, porque ele tem que aprender um combo bem mais simples para ele no começo. Não é tão simples quanto a Dama, isso é verdade, mas é simples, é relativamente simples e é fácil de você encontrar. A decklist não é tão complexa hoje. O teto de jogada é menor do que o de Adama, sim, mas é um deck que ele, além de te ensinar muito no começo a executar os seus combos, ele é um deck que te ensina muito no desenvolver
do seu jogo a como responder coisas, a qual carta eu tenho que manter na mão, qual carta eu tenho que pegar na mão. No desenvolver, ele desenvolve muito o jogador e ele tem os argumentos de você conseguir, beleza, eu tomei tudo no meu combo, eu faço o que com isso agora? Ele tem isso, principalmente quando você vai se desenvolvendo. O deck não é barato, ele é um preço relativamente parecido com o do Adama. O extra deck dele não é tão barato, mas tem muita coisa que é muito aproveitável. E por que que o extra deck dele não é barato? É justamente porque a grande parte do extra deck é coisa aproveitada por outros decks. Você pode aproveitar no Lady Lush, que você pode aproveitar isso aqui em vários decks. Quase tudo praticamente nesse extra deck é aproveitado em outros decks. Então, na minha opinião, ele é consideravelmente até mais barato do que o Adama. Exceto pelo main deck. O main deck dele não é tão barato, não é um absurdo de caro. O problema é justamente as cartas que são pouco aproveitadas em outros decks. Mas dito isso, o deck não chega a ser caro. Ele é caro para montar de início, sim. E é por isso que ele está um pouquinho mais abaixo nessa minha ideia de lista. Eu tô falando dele, inclusive ele tá um pouquinho mais alto do que a ordem que eu tô falando, tá? Mas, porque como eu acabei de falar de Adama, eu queria falar de Dragon. Então, pra mim, ele tá ali entre, digamos, um Tier B, pra quem tá querendo começar. O Drayton seria ali um deck nota 7, 8, pra quem quer começar. Eu podia começar a dar nota, eu vou começar a dar nota agora. Pra mim ele tá um deck 7,5 pra quem quer começar, eu acho uma boa. O que pesa contra ele atualmente são os matchups, mas dito isso, esses matchups eles são boa parte do aprendizado do deck. Tem muito argumento para você que quer começar a jogar ainda de Drayton. Ainda é um deck bom, é um deck forte e te ensina muito. Te ensina no começo do jogo, quando você está começando a jogar, e te ensina mais na frente quando você tiver já aprendido muita coisa das interações. E eu vou deixar ele aqui, porque ele tá um pouquinho mais acima, né? 7,5 pro Drayton. Evil Twin. Deixa eu botar aqui na tela, esqueci de mudar para a tela do jogo. Evil Twin. Usando o card de exemplo, eu ainda não sei jogar de Evil Twin. Admito. Eu sei que o deck é forte, tem novos suportes que chegaram no último Selection Pack. Eu acho um deck bom para iniciante. Para mim é um deck que está muito próximo ali do que é o Drayton. Ele é um deck de fácil aprendizado inicial e que melhora com o tempo. Eu acho que ele tá nisso daí, tá? Meus problemas com o Evil Twin é que ele tem também um teto de aprendizado parecido com o Adama. Ele é limitado na questão de aprender a jogar mais avançado, a fazer jogadas mais avançadas. Ele tem uma limitação para mim muito clara nisso, de como você vai passar as suas jogadas muito linear. O matchup dele melhorou um pouco, mas eu não acho, como eu falei, é um terceiro, ele melhora um pouco e também não acho que ele seja um destaque de matchups atualmente. É um deck que dói muito algumas hand traps nele, mas eu vou colocar ele aqui dentro desses meus critérios. Eu coloco o deck como uma nota, eu vou colocar nota 7, não, 7,5. Vou dar a mesma nota do Drayton. Por quê? Porque o argumento forte dele é que a engine é curta, o preço da engine não é alto.
Tem do main deck, acho que tem 3, uma ultra rara e uma super rara que você usa. Deixa eu botar aqui. Pronto, tô com a decklist de Evil Twin aberta aqui. Deixa eu abrir aqui. É decklist do Decade, inclusive. Pronto. Obrigado, Decade. Não me dá strike. Mas aqui você vê, o deck tem 2 monstros, uma Engine barata, extremamente barata, uma outra rara, uma super rara no main deck, e o cara aqui seria os cards de extra deck. Mas por que eu vou considerar ele mais barato? Porque olha quantas cartas que são tech cards que você usa. O espaço de tech cards é absurdo. Então, mas tá aqui 930 URs. Sim, mas 930 URs de Veiler, Maxi, Ghost Ogre, Ash Blossom, Ghost Belly, Lança, Nibiru, Desires, Cyclone, Khaled, Crossout, Droplet, Impermanence. Isso eventualmente você vai ter que pegar. Como um jogador iniciante você vai ter que pegar. Pra mim, ele chega a um 7,5 por isso. Porque ele é um deck barato. O caro são as cartas que não são parte da engine. São tech cards que, como jogador iniciante, você pode mudar. E vai melhorando com o tempo. E conforme você vai conseguindo pedras ultra raras, ele vai melhorando. O deck não completo, ele não é amigável a novos jogadores em questão de price, de preço. Por conta de você ter tanto espaço para tech cards, acaba que você vai sentir falta de uma Ghost Ogre, de um Veiler, de querer ter essas ultra raras e por aí vai. Mas dito isso, aí a gente entra naquele ponto, né? Os pontos, todos eles têm essa divisão, né? O comecinho e conforme você vai se desenvolvendo. O comecinho dele não é tão ruim quanto a gente pensa. Ele é difícil de montar sem várias dessas tech cards que são caras, mas não é impossível, principalmente que você vai estar ali para ouro, prata e tal. E aí ele tem a grande vantagem para mim que ele te dá, como todas as cartas estão, todas as cartas não, todos os a main engine está disponível na Selection Pack. É mais fácil de você conseguir cartas da Selection Pack e converter cartas sobrando da Selection Pack para pegar essas tech cards do que você montar, por exemplo, um Triton que vem de Secret Pack. Que se você pegar a minha teoria sempre Secret Pack é a seguinte aqui: metade é o pack que você quer e metade é avulsa. Então, quando você gasta mil gemas num Secret Pack, você está gastando 500 com o pack que você quer e 500 com avulsa. Então você vai tirar alguma outra carta lá nas avulsas que você está abrindo, vai tirar uma ultra rara, uma super rara que você vai converter e tal e transformar em tech card eventualmente, mas você está deixando de adiantar a sua parte da engine que você quer. Você está deixando de pegar a parte da engine que você quer. E com esse deck aqui não, você pega as tech cards enquanto tá montando sua engine. Tem muita carta aqui que você vai aproveitar em outros decks. A maioria das cartas aqui você vai aproveitar em outros decks. Então eu tô dando 7,5 justamente porque ele é um deck que tem um início legal de jogadas, um desenvolvimento não tão bacana no final, no Ultra End. É bom, mas não é tão Ultra End, tão complexo. Ele não desenvolve super como jogador. Mas de que o preço dele é um pouquinho complicado de entender para o jogador iniciante. Para o jogador novato, o jogador intermediário, ele já é um deck com um preço extremamente valoroso. Então ele tem esse equilíbrio dos dois e é por isso que eu estou dando 7. Ele podia até receber um 8. Eu acho que 7,5 tá de bom tamanho. Deixa eu mandar aqui pro jogo de novo. Então ele tá aqui junto de Triton.
Phantom Knight. Já vou falar de Phantom Knight. E esse aqui eu acho que é um dos decks mais complicados para jogadores iniciantes. Deixa eu mudar de novo. Vou abrir aqui a decklist. É o deck que eu tô jogando atualmente. Eu tô jogando de Phantom Knight, né? Brave Phantom Knight. É muito parecido com essa decklist aqui. Certo que eu tô usando Artifact Site. Deixa eu ver se tem algum aqui com site. Não. Só pronto. A minha decklist é bem parecida com essa, tá? E eu já vou adiantando minha nota para o deck. Para mim, é mais um deck 7,5 para iniciante. Ele é um deck que o teto de aprendizado dele é muito alto, na minha opinião. O início de aprendizado dele é muito rápido, é muito veloz para jovens jogadores. O preço em si não é o mais atrativo de todos, apesar de não ser o mais caro. Os matchups dele são muito bons. Cara, eu acho que eu tô dando todos os argumentos bons para o deck. Só que, cara, eu acho um deck muito complicado de se pilotar. Para bons jogadores, já é um deck que muitas vezes eu tô jogando e eu olho assim e paro e eu vejo uma jogada que eu fiz há 2 turnos atrás e eu penso, caramba, eu errei muito nessa jogada. Eu vou dar nota 8. Pra mim tá um pouquinho melhor do que os outros dois, porque ele tem muitos argumentos a favor dele. Eu acho que é um deck que tem muitos argumentos a favor dele, tá? Pra mim é uma das melhores opções pra jogar hoje no Master Duel, um dos decks mais fortes. Só que eu acho que o misplay, o problema dele, principalmente no começo, é que até hoje eu não sei como é que aconteceu, mas eu fui fazer uma jogada de Access Code e eu não consegui ativar o efeito. E até hoje eu não sei como é que eu não pude ativar o efeito do Access Code. Até agora. Devo ter ativado alguma coisa que me impediu de ativar o efeito do Access Code. Sim, deve ter acontecido. Qual foi? Não lembro. Juro pra você, até hoje eu não sei. E aí, pra mim, isso aí no começo é algo que vai frustrar muito jogador. Que ele vai olhar assim, cara, por que eu não pude fazer tal carta? Não pôde porque daí vai ter que reolhar toda a jogada. Jogador iniciante é muito complicado isso. Para jogador mais avançado é mais simples. Ele vai querer rever toda a jogada que ele fez para poder descobrir qual foi a carta que ele ativou para dar não poder ativar tal efeito. Teve uma que eu fui fazer o Dagger e não consegui ativar o efeito e não lembro por quê. Eu acho que foi por causa da Aramésia. Não, né? Isso mesmo. Eu acho que foi. Bom, então pra mim é um deck 8, tá? Dragon Maid. Esse é um deck que vai ter vídeo. Cara, esse vídeo tá ficando gigante, hein? Nossa senhora, quase 40 minutos. Eu vou fazer essa primeira parte e parar de gravar e depois, mais tarde, eu gravo o resto, porque senão vai ficar um vídeo de 1 hora. Dragon Maid é um deck que ele tem um argumento muito forte do preço. Deixa eu procurar aqui alguma lista de Dragon Maid. Pronto. O preço dele é uma engine barata, principalmente depois do lançamento do estrutural. Para quem gosta, o teto de aprendizado dele é um teto muito interessante. O princípio do aprendizado dele é muito interessante. É um deck que aceita muito bem novos suportes e novas engines, o que é muito bom também para o teto de aprendizado de um novo jogador. Vocês podem ver que tem aqui, ó, quase uma decklist Dragon Maid e Dragon Link.
juntas. O preço dele é um dos melhores fatores de argumento, mas o teto de jogada, as matchups dele não são as melhores. Pra mim, ele quase chega a um 8. Só que o 8 a gente vai ver que eles têm para chegar no 7,5, o deck tem que ter passado pelas duas outras categorias. O que vai definir o 8 para cima vai ser a terceira. E para mim esse é um deck bem 7,5. Ele tem muitos bons argumentos para novos jogadores, só que as matchups dele não são tão boas. É um deck que ele te ensina muito a jogar no começo. Quando você pega ele, vai aprender a jogar, ele te ensina muito no final. O preço dele é muito bom, tanto para o começo quanto para quando você vai avançando. Mas as matchups dele não são tão boas. E isso para mim impede ele de chegar acima de um 8. Eu vou colocar ele num 7,5, pouquinho abaixo do Phantom Knight, mas é um deck legal para quem gosta. Só que, por exemplo, eu considero que é um deck que, se eu fosse montar, eu preferia montar Dragon Link. Eu não sei se eu coloquei carta de Dragon Link aqui, eu acho que não tinha espaço para discutir entre as 20. Mas pronto, eu acho que o Dragon Link em si, eu posso até colocar aqui. Dragon Link, deixa eu ver aqui, alguma que eu tenha que seja do deck. Vou botar aqui, pronto. Dragon Link pra mim, ele podia ter pelo menos colocado, pronto. Dragon Link pra mim é um deck que tem mais argumentos para você usar ao invés de Dragon Maid, exceto pelo preço. Então, a matchup do Dragon Link é muito melhor do que a de Dragon Maid. Os combos e tal, o aprendizado dele é muito melhor também do que Dragon Maid, na minha opinião, né? Claro. Mas o preço, acho que Dragon Link ele é um pouquinho mais caro, só que ele não tá tão caro. Então, pra mim, Dragon Link até merece mais um 8. Deixa eu mudar aqui. Pronto, Dragon Link pra mim merece até mais um 8 do que a Dragon Maid. Ele é agora, então nesse vídeo já ficamos com 2 8, né? Eu vou botar aqui cartas de extra deck dos decks que receberam 8, tá? Pronto, Dragon Link e Phantom Knight, pra mim, nesse primeiro vídeo, recebe 8. São melhores opções do que os outros. O Dragon Maid, ele tem o argumento do preço bem bom, mas ele também ajudou a baratear um pouco o preço do Dragon... Desculpa. Ele ajudou muito a baratear o preço do Dragon Link também. Veio o suporte de Dragon Link no deck dela, né? Mas o Dragon Link em si não é caro. Então, também ele recebe muito Aramese. E é isso, eu acho que é um deck muito forte. Ensina muito, é uma excelente opção para jogadores novos. Ele só vai melhorando com o tempo. Ele tem bons matchups nesse meta. E ele vai ensinar muito o jogador. O motivo de ele não estar um pouco mais acima é que o começo dele é mais complicado do que o de outros decks. Então, pra mim, a gente vai deixando esse vídeo por aqui. Eu continuo depois falando dos outros decks. Eu acho que ficaram... Pronto, ficaram 13 decks pra gente falar nos próximos vídeos. E eu vou deixando esse vídeo por aqui. Pronto, agora sim. Vou deixar esses aqui que receberam abaixo de 8... Receberam acima de 7, eu vou deixando aqui. 7,5 eu deixo aqui. 7, 7,5 eu deixo por aqui por cima e os embaixo eu boto os de extra deck.
E eu vou deixar esse vídeo por aqui, realmente, porque senão vai ficar muito longo, já tem 45 minutos de vídeo. E eu vou deixando vocês por hora. Mais tarde talvez eu já mande outro vídeo aqui falando dos outros decks, senão eu deixo pra amanhã, pra vocês não ficarem me escutando 2 horas por dia. Um abraço, galera, e o Loren indo e falou!